Muito feliz com a presença de vocês aqui, a presença do pastor William também, fico muito contente. Mas vamos abrir nossas Bíblias então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, amém? Aleluia. 1 Coríntios 13, 11. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios 13, 11. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e quero te pedir, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, Senhor, fazer-se presente aqui neste momento, Deus, com a Tua unção e o Teu poder sobre nossas vidas, Pai, que a Tua palavra, Senhor, que foi lida aqui, Deus, que ela penetre em nossos corações, transforme nossas vidas, Senhor, faça-nos fazer uma reflexão acerca desse texto que acabamos de ler, Deus, porque nós cremos no poder da Tua palavra é poderosa, infalível, soberana, inerrante, absoluta, Deus, e nós cremos neste poder, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está presente aqui nesse lugar, Senhor, é o que nós te pedimos e te louvamos, agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar-se, amém? Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre esse texto, e o título que eu dei é maturidade. Nós vamos falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre maturidade, né? E por que eu quis falar sobre isso, né? Porque nós ainda estamos no início do ano, nós estamos no mês de janeiro ainda, temos todo um ano ainda pela frente, ainda estamos no mês de reflexões, amém? Ainda estamos no momento em que a gente está refletindo sobre muitas coisas, sobre nossas vidas, sobre nossas expectativas, sobre o que nós esperamos desse ano de 2020, dessa década que está se iniciando. Então são expectativas muito grandes, e nós ainda estamos no mês propício para podermos ainda estar colocando muitas coisas em ordem em nossas vidas, amém? Então eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre esse texto, e ele é bem claro, né, nas suas palavras que aqui estão, e aqui o apóstolo Paulo, ele está falando justamente pelo fato de ele estar se dirigindo a um povo cristão, mas que ainda era muito novo na fé, ainda eram crianças na fé, amém? E aqui ele diz que, ele fala, né, que quando ele era criança, ele falava como criança, as atitudes dele eram atitudes de criança, ele pensava como criança, ele agia como criança, amém? Mas aí ele fala que quando ele chega à idade adulta, ele acaba com essas coisas de criança. Então a sua vida começa a mudar, amém? Glória a Deus. E a reflexão que eu quero fazer essa noite é justamente essa, porque eu creio assim, que a maioria daqui, com algumas raras exceções, a maioria aqui já são pessoas que têm tempo de evangelho, amém? Já tem tempo de estrada, e é muito importante nós pensarmos um pouco sobre essas questões, né? Que hoje nós, como pessoas já que conhecemos a palavra, né? Talvez aqui alguns conheçam já há um ano a palavra, já estejam caminhando com Jesus há um ano, outros 2 anos, outros 3 anos, 4, 5, 6, 10, 20, 30 como Carlinhos, amém? 50 como a irmã Cira, cadê a irmã Cira? 60, irmã, toma cuidado que essa palavra é para a senhora hoje. Não se vanglorie por causa dos 60 anos, vamos ver se a senhora se encaixa aqui, amém? Mas você veja, nós temos pessoas aqui já há décadas, né, caminhando com o Senhor. Então é muito importante nós pensarmos um pouco sobre essa questão. Será que nós estamos correspondendo às expectativas de Deus? Amém? E é isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Será que nós conseguimos atingir aquele nível que Deus esperava de nós? Amém? Porque nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, nós começamos a aprender da palavra, e Deus gera expectativa no seu coração acerca das nossas vidas. Amém? Ou não? Será que só nós que esperamos de Deus? Pior que na maioria das vezes né? Nós esperamos muito de Deus, só esperamos de Deus muitas vezes,
mas nós temos que pensar sobre essa questão também. Deus também espera de nós, amém? E é isso que nós vamos falar um pouquinho essa noite, sobre maturidade. Conseguir atingir a maturidade que Deus espera de mim, amém? E eu gostaria de, antes de entrar diretamente nesse ponto, de fazer algumas colocações, passar para vocês algumas premissas que eu acho importante. Nós temos duas vidas, que é a vida física e a vida espiritual, amém? E nós caminhamos nessas vidas, física e espiritual, vivemos nesses dois paralelos, tá? Mas não é como a banda aqui, que são os paralelos do ritmo que nunca se encontram, né? Existe uma interação entre essas vidas, amém? Existe uma interação, caminhamos numa vida espiritual, caminhamos numa vida física, mas nós interagimos com o espiritual, nós interagimos com o físico, amém? E aí vem uma questão interessante, né? Que nós somos, como nós somos formados, como que Deus nos formou? Ele nos formou na parte física, né, corpo, e a parte espiritual e emocional, alma e espírito. Eu não vou entrar nessa discussão porque é muito complicada, né? Mas quando nós falamos em corpo, alma e espírito, nós estamos falando em tricotomia, né? E existem alguns intérpretes ou pensadores que já têm uma outra linha, não acreditam que exista corpo, alma e espírito, mas colocam o espírito e a alma como se fosse uma única coisa, né? Então isso é a dicotomia, né? Mas existe muita polêmica acerca disso, mas isso para a gente não interessa aqui nesse momento, amém? Então nós vamos tratar como se fosse uma tricotomia. O homem, ele é composto de corpo, alma e espírito, amém? Está dando para entender? Somos compostos de corpo, alma e espírito, amém? Até fazendo uma analogia muito a grosso modo, é como se fosse Deus, não nos comparando a Deus absolutamente, né? Mas Deus é três pessoas, três personalidades, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas um único Deus. Nós somos corpo, alma e espírito, mas uma única pessoa, amém? Então existe essa divisão, né? Do nosso corpo. E o interessante é qual foi o propósito de Deus em criar o homem desta maneira, né? E eu comecei a pensar, a refletir um pouquinho. Nós temos estudado muito sobre a questão de reino, amém? Nós temos debatido muito na escola bíblica sobre essa questão, temos falado muitas vezes no púlpito sobre isso, amém? Hoje nós temos aqui uma grande autoridade nesse assunto, que é o pastor William, conhece muito a questão sobre reino, ele até nos indica vários livros, né, do pastor Miles Monroe, para que a gente possa ler, e ele conhece bastante também. Então eu comecei a pensar, por que Deus nos criou dessa forma, né? E aí a gente remonta lá no início de toda a história, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde o Senhor ali diz que Ele nos criou para dominar sobre a sua criação. Deus cria o homem para dominar sobre a criação, amém? Mas infelizmente, como nós sabemos, o homem temporariamente frustrou os planos de Deus, pela queda, pelo pecado original que o homem cometeu. Esse plano teve que ser temporariamente interrompido. Então tudo aquilo que Deus idealizou naquele momento, aquele jardim do Éden, aquela forma maravilhosa, magnífica de se viver, teve que ser interrompida, amém? Hoje nós estamos vivendo uma época, uma era, em que nós estamos agora trabalhando para reconquistar esse reino perdido, amém? E isso é muito importante, que nós sejamos como nós somos, corpo, alma e espírito, porque é através do nosso corpo físico que Deus age na terra, é dessa forma que Deus age para que o reino dele seja restabelecido nesse lugar. Só que Deus é espírito, e Deus sendo espírito, ele precisa de um canal de comunicação, então ele se comunica através do espírito, porque nós somos espírito também, amém? E mais que isso, hoje nós temos o Espírito Santo. Então Deus tem um canal aberto, onde Ele, sendo Espírito, consegue, através desse canal, Ele fazer essa ligação com esse mundo físico terreno, porque é aqui que nós vamos reconquistar o reino de Deus.
É aqui que nós já estamos reconquistando o reino de Deus, amém? O reino de Deus está sendo estabelecido aqui nesse lugar. Lá em Mateus 4,17, a primeira pregação pública de Jesus, ele disse: arrependei-vos porque o reino está próximo. Ali Jesus já estava dizendo que o reino estava chegando. Chegando aonde? No céu? Não, chegando aqui na terra. Jesus estava dizendo: o reino está chegando. Ele estava na terra, amém? Arrependei-vos, metanoia. Não é arrepender, ter remorso das coisas que você fez. Mude a direção, mude o rumo, mude 180 graus. Se você pensava assim, passe a pensar desse jeito. Se você agia assim, passe a agir de outra forma. Porque agora o reino está chegando, amém? E aí Deus derrama o Espírito Santo sobre nossas vidas. E aí começa todo o trabalho. Esse trabalho que nós estamos incumbidos de fazer aqui hoje, nessa terra. Restaurar o reino de Deus aqui, amém? Aleluias. Mas voltando ao nosso propósito, que é falar sobre a questão da maturidade. Nós então nascemos dessa forma, corpo, alma e espírito, passamos por várias fases até nós chegarmos à maturidade, amém? Nós, quando nascemos, somos bebês, criancinhas. E essa fase é uma fase em que a criança necessita de muito cuidado. Ela precisa ser alimentada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser amada. Você tem que se dedicar quase que exclusivamente à criança, porque ela depende de você, amém? Então a criança precisa ser cuidada. Essa fase é a fase em que tudo parece que gira em torno da criança. A criança passa a ser o centro de todas as coisas. Tudo é para ela, tudo é dela, amém? E nós nos esforçamos para isso, para cuidar, para amar, para poder fazer com que essa criança cresça saudável, amém? Aleluias. Aí essa criancinha vai crescendo mais um pouquinho, aí ela já entra na fase da infância, e é o que eu chamei aqui, assim, coloquei esse nome só por colocar, mas eu chamei de a fase de me dá, porque tudo ela quer, ela exige. Eu quero, papai me dá isso, papai me dá aquilo, mamãe me dá isso, vovó principalmente, né? Vovó é um problema sério, né? Vovó dá tudo que a criança quer, né? Então é a fase do me dá, né? E a criança quer tudo, e se ela não recebe o que ela quer, o que acontece? Se fosse só chorar não é nada, né? Chora, berra, esperneia, faz pirraça, né? É um monte de coisa, é complicado. Mas são atitudes, né, que nós esperamos delas nessa fase. É até mais ou menos normal, não tão normal, não pode ser exagerado, né, irmãos? Amém? Mas então nessa fase da infância, a criança ela tem algumas atitudes que soam um pouco estranhas. Atitudes que para nós, se fôssemos analisar friamente, nós iríamos ver que são atitudes às vezes um pouco esquisitas, mas são atitudes de crianças nessa idade, amém? Eu até li num lugar, não sei aonde, até pensei como referência nisso e fiquei imaginando, né? Aí eu imagino, já pensou, eu chego na casa do Natan, meu filho, e lá de repente está lá o meu netinho, né, Bernardo, com uma cuequinha na cabeça, correndo para lá e para cá, com uma toalha amarrada no pescoço, dizendo que ele é o Super Benes, porque ele fala que é o Super Benes, né, não sei de onde ele tirou esse Super Benes, né, mas ele fala que ele é o Super Benes. E se eu vejo ele correndo com a cuequinha na cabeça, a toalha amarrada no pescoço, para lá e para cá, eu vou me espantar? Não vou me espantar, isso é natural, é uma criança. E de uma criança é esperado, ou são esperadas atitudes como essa, amém? Não é verdade? Mas agora vamos a uma situação oposta. De repente um belo dia, eu vou fazer uma visita, por exemplo, na casa do Vitor. Aí eu bato na porta, aperto a campainha, a Rosângela me atende, e ela me convida para entrar, e quando eu entro, eu vejo o Vitor com cueca na cabeça, uma toalha amarrada no pescoço, correndo pelo apartamento. Meu Deus, eu vou achar muito estranha essa situação. Fala, não, Vitor, que é isso? Cueca na cabeça, toalha no pescoço.
gritando, sou super Benes. Não vai ser uma atitude normal, não, é uma atitude esperada de um adulto. Amém? Ele é louco, ele é capaz. Amém? Mas então nós temos atitudes que são características de cada fase de nossas vidas. Amém? Isso é normal. Mas o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo, e esse amadurecendo faz com que nós também venhamos a nos transformar. Vamos nos tornando pessoas mais equilibradas, mais sensatas, e através do conhecimento que nós adquirimos, pela experiência de vida, vamos adquirindo o que? Sabedoria. Amém? Isso é muito importante. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Conhecimento você aprende estudando, você aprende na escola, mas nem sempre aqueles que têm muito conhecimento são sábios. Amém? Tá? Isso não tem uma relação direta assim, tá? Embora muitos sábios possam ser também bastante inteligentes, ter um grande conhecimento, mas isso não é uma regra. Então a maturidade ela chega com algumas transformações. E aí a criança começa a crescer, ela vira jovem, ela vira adulta, e aquela fase do me dá, aquela fase já começa a deixar de existir. Amém? Embora às vezes tenha adultos que ainda às vezes até possam ainda estar nessa fase, mas normalmente não estão, né? Então a pessoa ela já começa a ter uma outra postura. Amém? Então aquela criança que só exigia do seu pai, aquela criança que só me dá pai, me dá mãe, me dá avó, eu quero, ela passa a ter uma atitude diferente. Agora ela passa a se preocupar em não frustrar os seus pais. Agora ela passa a se preocupar com os seus pais. Agora ela passa a começar a se preocupar com os problemas dos seus pais. Agora já é uma situação em que ela já não chora mais como ela chorava quando criança, quando queria alguma coisa. Mas agora ela sim, quando ela olha para o seu pai, ou ela olha para sua mãe, e vê uma fisionomia triste, e vê um coração partido que transparece nas feições do rosto, talvez veja até uma lágrima descendo dos olhos do pai ou da mãe, essa pessoa começa a se preocupar, porque agora ela se preocupa com os seus pais, porque ela quer ajudar os seus pais. Agora a situação começa a mudar. Quando um dia ela foi criança e ela exigia todo o cuidado, e tudo era feito para ela e por ela, agora a situação se inverte. Amém? Eu já começo a sentir uma situação como essa. Amém? Eu tenho 3 filhos, como todos sabem, o Natan, caçula, a Flávia mais velha, que está lá dando aula hoje no Ministério Infantil, o Júlio César, que infelizmente ainda não está aqui na igreja. Mas hoje eu vejo que há uns anos atrás, quando eram crianças, nós nos preocupávamos com eles, e hoje eles já começam a se preocupar conosco. Então já começam a ter uma preocupação, já pensando, puxa, mas o papai já está com 64 anos, 63 anos, já está na hora de começar a parar de trabalhar, e nós temos que ajudar. Então eles já começam, eu percebo isso, porque eles não querem me frustrar, eles se preocupam com a minha situação, com o que eu penso, com o que eu sinto, com as expectativas que eu tenho deles. Então começa a ser uma fase diferente das nossas vidas. Amém? Quando um dia nós fomos cuidados como criança, nós agora estamos caminhando para chegar num ponto onde nós seremos cuidados como adultos e como velhos. Amém? Mas essa é a maturidade. A mudança ela é tão grande, ela talvez seja imperceptível pelo tempo que leva, mas você veja, de uma criança que tudo quer, que tudo deseja, passa para de repente uma pessoa adulta que agora se preocupa com seus pais. Amém. Esse é um novo período em nossas vidas, e esse é o momento que nós,
que um dia fomos também crianças espirituais. Um dia fomos crianças em que as pessoas não podiam dar qualquer alimento para nós. Como o apóstolo Paulo diz nos seus textos, que ele não podia dar um alimento sólido ainda para aquelas pessoas em Corinto. Ali eles ainda precisavam de leite, leitinho, porque eram crianças. Agora não, agora nós já estamos numa situação diferente. Nós já somos adultos espirituais, adultos físicos e adultos espirituais. Um dia fomos tratados como bebês espirituais, tomando leitinho, sendo ensinado nos detalhes, nos mínimos detalhes, aprendendo a dar os nossos primeiros passinhos no caminhar com o nosso Senhor. Mas hoje, nós estamos agora numa posição em que nós temos que deixar o me dá um pouco de lado. Por isso que nós dissemos isso no início. Nós, hoje ainda, muitos esperam muito de Deus, mas nós não temos mais que esperar tanto de Deus. Nós temos agora que começar a ter uma outra ótica, e pensar sobre o que Deus espera de nós. Qual é a resposta que você está sendo para Deus? Deus tem expectativas sobre nossas vidas. Deus espera de nós. Mas ainda parece que estamos, depois de 10, 20, 30 ou tantos anos, parece que ainda estamos engatinhando como bebês. Queremos, mas não nos preocupamos com o que o nosso Pai quer. Não queremos enxergar se Deus está com o seu coração triste, partido porque um dia, quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, um pouco antes dele ascender aos céus, ali em Mateus 28, 19 e 20, e ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Ali ele estava esperando que nós tomássemos uma posição. Ali ele estava esperando que, agora os meus filhos são adultos, agora os meus filhos vão caminhar dessa maneira, agora os meus filhos vão restaurar o reino aqui nessa terra, agora os meus filhos vão trabalhar para fazer discípulos aqui nesse planeta, porque esse é o desejo do Pai. E nós, como adultos físicos, nos preocupamos com os desejos dos nossos pais. Como eu sinto que meus filhos se preocupam com os meus desejos. Mas existe um Pai soberano, um Deus de amor, que tudo nos deu e muito mais do que nós merecíamos. E muitas vezes a ingratidão bate no nosso coração, porque nós não estamos olhando para aquilo que Deus quer, não estamos nos atentando para o coração de Deus, não estamos preocupados se Deus está derramando uma lágrima, por causa que não estamos atendendo às suas expectativas. Hebreus 5,12, a palavra diz: de fato, embora já devesseis ser mestres, você que tem 10, 20, 30, 40, 60 anos de evangelho, a palavra diz que vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. Aleluia! Que triste é isso. Depois de tantos anos, o autor de Hebreus ainda diz: vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser doutores em todo esse assunto, e ainda vocês precisem que alguém ensine um elementar, que ainda dê leitinho na boca de cada um. Precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus.
e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. É triste, irmãos, quando nós vemos pessoas que já deveriam ser mestres, como diz a palavra, e ainda estão precisando de leite. Esse é o momento que nós temos que refletir muito profundamente sobre aquilo que Deus espera de nós e sobre aquilo que nós estamos fazendo, se estamos ou não correspondendo às expectativas do coração de Deus. Efésios 4, de 11 a 16, a palavra diz: Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluias. O Senhor, Ele nos deu isso, nos deu dons, para que nós pudéssemos evoluir nessa maturidade espiritual, e chegar até onde? A estatura da plenitude de Cristo. Isso é o que Deus espera de nós, a estatura de varão perfeito, a semelhança do nosso Senhor Jesus. Deus espera isso de nós, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Aleluias. Deus nos criou com propósitos, e como Deus nos criou com propósitos, Ele espera de nós. Amém? Esse planeta precisa ser reconquistado. O mundo jaz no maligno. O mundo ainda vive sob o governo e o domínio do principado das trevas, do príncipe das trevas. E nós estamos aqui para resgatar esse mundo de novo para Deus. Estabelecer definitivamente o reino de Cristo aqui, do reino dos céus aqui neste lugar. E Deus tem expectativas grandes sobre nossas vidas. E nós temos que refletir muito sobre essa questão. Amém? É uma palavra de exortação, irmãos, mas como eu disse, uma palavra de reflexão. Nós estamos iniciando um novo período, um novo ano, e é preciso nós refletirmos muito sobre a nossa posição como cristãos, sobre o nosso caminhar com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou pedir para que vocês abaixem suas frontes, fechem seus olhos. Vou pedir para que a equipe de louvor venha aqui para que nós possamos essa canção que nós cantamos aí, já cantamos aqui hoje, ela diz no finalzinho: muitos querem tuas mãos, mas nós, Senhor, queremos os teus pés. Muitos querem as tuas mãos, querem ajuda, querem ser ajudados, ser socorridos, querem realmente conseguir as coisas através de Deus, mas nós temos que cantar, é a segunda frase: mas nós queremos os seus pés, Senhor, porque nós queremos nos ajoelhar diante de Ti, nós queremos nos prostrar diante dos Teus pés, Senhor, porque nós Te adoramos e estamos aqui, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua vontade, para não frustrarmos mais o teu coração, Senhor. Deus, o Senhor fez um sacrifício imensurável
para que nós pudéssemos receber um prêmio impagável, mais valioso do que o maior tesouro que possa existir em todo o universo, que é a nossa salvação. E qual é a resposta que nós estamos dando para esse Deus tão maravilhoso? Ora lamassura lemaná, Senhor, oh Deus, como diz essa canção, nós ouvimos o Senhor bater na porta, Deus, e o meu coração se queima, Deus. Assim é que tem que ser o nosso coração, o Senhor batendo à porta e o nosso coração queimando, queimando, porque nós queremos fazer a vontade dEle. Ora lamassura lemanás, oh Deus, oh Senhor. Deus abençoa meus irmãos, Senhor, nós estamos no início de um novo período, de um novo ano, Senhor, de uma nova década, Pai, e a Tua igreja não pode continuar parada, Senhor, estática, Deus, temos que nos movimentar, Senhor, temos que ir em frente, dar cada passo, Senhor, necessário, Deus, como um verdadeiro exército, Senhor, um exército do céu, Senhor, reconquistando, Senhor, esse reino para Ti novamente, Deus. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, não vamos parar não. Gastarei minha vida aos Teus pés. Oh, aleluia, Senhor. Vamos gastar nossas vidas em prol da obra daquele que nos criou, daquele que nos ama e daquele por quem Ele deu a vida, para que recebêssemos a salvação eterna. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, oh Deus. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso.